Olá, sejam bem-vindos. Hoje é domingo, dia 28 de novembro. Quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. E você que se inscreveu aqui no canal, meu muito obrigado pela sua inscrição, pela sua vinda até aqui nesse canal. Você é muito bem-vindo. Vamos assim começar assim com mais alegria, né? O domingo tem que ser um pouco mais assim descontraído. Apesar de todas as turbulências que nós vivemos no nosso dia a dia, mas a gente precisa assim trazer um domingo mais alegre, um domingo mais calmo, um domingo em que nos encontramos com a família, nos encontramos com os amigos. Isso é muito importante para a nossa vida. E por isso eu quero trazer aqui para vocês assim, um motivo pelo menos assim, de mais alegria, sim, para o nosso espírito, né? Uma renovação que temos que ter assim no nosso interior, até mesmo para podermos assim nos motivarmos nas nossas lutas do dia a dia. E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é essa palavrinha que inclusive tem até um animal na natureza que tem esse nome, esperança. A esperança. Como eu falei assim das turbulências do dia a dia, a gente, no nosso dia a dia, tem várias coisas que acontecem conosco que nos deixa assim para baixo, que nos deixa assim desanimados. E eu quero trazer junto aqui, nesse vídeo, nessa mensagem que eu quero passar aqui para vocês, uma série de situações da nossa vida que acaba nos desmotivando, acaba fazendo com que nós percamos a esperança. E eu quero mostrar aqui para vocês que esse tipo de coisa, ele não pode caminhar conosco. A perca da esperança. Nem de nós que lutamos aí por um mundo melhor, por mais justiça social. Nós que somos contra e rebatemos todo tipo de injustiça que acontece na nossa sociedade. Nós que rebatemos esse tipo de política fascista que está dominando aqui no nosso Brasil. Então nós que somos contra todo e qualquer tipo de ódio, esse ódio que destrói as pessoas. Esse ódio que inclusive destrói as amizades, destrói casamentos, destrói famílias. Então esse ódio, ele não pode persistir no nosso meio. Nós de alguma maneira, nós temos que vencer esse ódio. E para mudar esse ódio, nós temos que mudar a sociedade. Nós temos que lutar pela transformação da nossa sociedade. Essa é a nossa luta do dia a dia. E por isso nós não podemos perder a esperança. A esperança ela tem que caminhar junto conosco. Por isso eu quero passar aqui para vocês essa mensagem assim que nos traz, inclusive dentro do sentido religioso. No sentido religioso, é muito bom nós trazermos presente Jesus Cristo. Por isso eu quero passar aqui para vocês essa mensagem da esperança cristã, da esperança vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E também quero apresentar aqui para vocês como que na filosofia a gente também encontra a esperança. Como que a esperança está também presente dentro do campo da filosofia. Como que a filosofia, ela também nos motiva para que nós não percamos a esperança. E por fim, a esperança freiriana, é claro. O esperançar freiriano. A começar por Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. A própria vinda de Cristo foi assim algo em que a esperança
daquele povo judeu, esse povo judeu que vinha sofrendo, esse mesmo povo que saiu do Egito, que foi libertado do Egito por Moisés, ainda continuava sofrendo uma diversidade de situações de sofrimento por causa da dominação do Império Romano. Então era um povo injustiçado, era um povo que sofria todo tipo de mazelas que nós podemos imaginar dentro do campo social, político, econômico. Era um povo que era obrigado a pagar os seus impostos. Impostos que subia constantemente e que muitas vezes boa parte dessa população não tinha condições de pagar os impostos. E você tem uma diversidade de situações de sofrimento, de miséria que esse povo vinha sofrendo. Jesus surge no meio desse povo como um libertador. Eu acredito muito nesse Jesus libertador. Moisés libertou o povo lá do Egito. Jesus libertou os judeus, libertou aquele povo do seu sofrimento. Jesus, ele trouxe a boa nova. Talvez ele não tenha causado assim aquela revolução social, como alguns dos seus discípulos, inclusive, até esperavam que Jesus pudesse causar algum tipo de revolução. Segundo historiadores, o Judas, por exemplo, foi um desses, né? O Iscariote mesmo, que fazia parte de grupos que acreditavam que de repente Jesus pudesse liderar uma revolução. E aconteceu de forma diferente. O pensamento de Deus é um pensamento que muitas vezes nós não conhecemos. O desejo, o pensamento de Deus, ele é revelado na história. Ele é revelado com o tempo. E por isso que sempre precisamos pedir a esse Deus as forças que necessitamos para a nossa caminhada, as forças espirituais. E assim, Jesus, mesmo morrendo na cruz, sofrendo, carregando a sua cruz, há um sentido libertador nesse sofrimento. A libertação desse povo. E que esse caminho da libertação ele continua até hoje. Ele nunca acabou. Jesus é aquele que ele traz a esperança para o povo cristão. Aí tem cristão, por exemplo, que é desanimado, né? Acredita em Deus, tudo, mas não tem esperança. Acha que nesse mundo tudo está acabado, que o demônio tomou conta de tudo. Então aqui não tem jeito. Temos que nos agarrar a Deus no alto. E sendo que a gente tem que pedir forças a Deus para que nós que estamos aqui, que somos cristãos, que vamos cumprir essa missão, inclusive deixada por Jesus Cristo. Jesus deixou a missão aos seus discípulos. Todos sabemos disso. Ele não formou um grupo de discípulos, não foi à toa. Não foi porque ele achava bonito formar um grupo de discípulos. Ele formou um grupo de discípulos porque ele acreditou que esses homens, mulheres, Madalena estava lá, as irmãs de Lázaro tinham mulheres junto, a própria mãe de Jesus, Maria. Então, homens e mulheres, que pudesse, com essa boa nova, essa notícia do reino de Deus, o reino libertador, esse povo pudesse então levar essa mensagem para todos, a mensagem de libertação. E aí é bom a gente entender que essa libertação não é só uma libertação interna do espírito, ela é uma libertação material também. Esse é o Jesus da esperança, o Jesus libertador. E há um outro tema também dentro desse campo da esperança que eu acho assim, muito significativo no campo da filosofia. De um filósofo chamado Immanuel Kant, um filósofo alemão do século XVIII. O Kant, ele é considerado o filósofo
da esperança. Tem um professor, o nome completo dele aqui agora eu não vou recordar aqui para vocês, mas ele termina com Menezes, que o título da obra dele é História e Esperança em Kant. História e Esperança em Kant. É muito interessante. O Kant ele escreveu uma obra chamada Conflito das Faculdades. Eu tive a oportunidade de ler essa obra. Essa obra é riquíssima, pessoal. Quem puder ler, se encontra na internet. Conflito das Faculdades. Foi uma obra assim que chamou a atenção de Kant a partir da Revolução Francesa, né? Kant foi aquele pensador que vivenciou, ele estava na Alemanha, ele não estava junto, né, com os revolucionários franceses, mas ele se encontrava na Alemanha já com a sua idade avançada. Mas o que deixa claro é assim, que a Revolução Francesa de Kant não é a revolução em si que chamou a atenção dele, mas chamou a atenção que mudanças no mundo, elas podem acontecer. Foram as mudanças, e uma mudança radical, porque a Europa vivenciou durante muito tempo aquele modelo de sociedade, né, provindo ali do feudalismo, provindo daquele tipo de divisão social que marginalizava as pessoas, que uma grande quantidade de pessoas sofriam, que são os considerados assim, os servos, mas os empregados, os operários e assim por diante. Que Marx também foi um pensador que esse tipo de situação lhe chamou muita atenção. Mas voltando no Kant, porque é assim, o Kant, ele fala do progresso. O Kant foi aquele pensador, aquele filósofo que trabalhou a ideia de progresso. Só que o progresso de Kant, vamos entender, não é o progresso científico, o progresso material, o progresso científico, que é essa coisa que o iluminismo, inclusive, apregoou, né, que foi apregoado, por exemplo, pelo iluminismo, as chamadas ideias iluministas. É claro que um Kant, a gente pode dizer, não tem problema de dizer que ele foi influenciado sim pelo iluminismo e que ele contribuiu com o iluminismo. Mas o ponto de vista de Kant está mais dentro do campo da ilustração. Aufklärung do alemão, o Aufklärung, o esclarecimento. Está mais dentro do campo do esclarecimento. E assim, então, a esperança está nesse progresso. O progresso que Kant trabalha é o progresso moral. É o progresso moral. Isso é muito interessante. O progresso, a evolução na sociedade, que deve acontecer na sociedade, é uma evolução dentro do campo moral. Então Kant foi um filósofo que ele acreditou que na nossa sociedade as mudanças, né, que podem acontecer, por exemplo, na nossa sociedade, ela deve partir primeiramente de nós, do indivíduo, de nós enquanto pessoa. E isso vai acontecer dentro do campo da moral. Então, o Kant ele não pregou uma moral apenas aquele tipo de moralismo, né, que todo mundo às vezes às vezes a gente vê até brigas por causa disso, né, encrencas por causa disso. Uma espécie de moralismo, um moralismo hipócrita ou assim por diante. Não. Kant, para ele, esse progresso moral é um projeto social. Por exemplo, é um projeto educativo, é um projeto da educação. Quando ele escreveu a sua obra sobre a pedagogia, que é uma obra pequena que vai tratar sobre a educação. Lá você vai conseguir entender o projeto de Kant dentro desse campo, dessa moral. O progresso, a evolução, então, ela iria acontecendo. A educação
teria uma contribuição muito grande e com isso a sociedade mudaria. A mudança social aconteceria se de repente se efetivasse, fosse colocado em prática esse projeto de uma moral racional. Não é apenas uma moral religiosa, mas uma moral racional, aonde entra aí o campo da ciência. Não apenas a questão religiosa, mas também da ciência. Eu vou tentar aqui fazer uma mudança, tá, de som, tá, porque tá tocando só um tipo de som aqui. Só um pouquinho para vocês esperarem aí um pouquinho. Bom, eu acho que agora talvez vai entrar aqui um outro som. Talvez uma musiquinha um pouco mais alegre, né? Hoje é domingo! Rapaz, dia 28 de novembro. Estamos já caminhando para o final de novembro, olha só, né? E já dezembro batendo as portas. Continuando então sobre a esperança, eu falei do Kant, né? Vejam que maravilha no campo da filosofia. Claro que tem uma diversidade de outros pensadores, mas o Kant ele foi esse pensador que ele acreditou sim uma mudança na sociedade. Ele é o pensador que fala da paz perpétua, escreveu uma obra chamada Paz Perpétua. Kant acreditava que nós chegaríamos um dia. Por isso que é a esperança. Tem gente que diz assim, mas isso é conversa, é utopia, isso é coisa que não... Quando é que vai chegar isso? Aí é que tá. A esperança não é algo mágico. Nós não podemos, assim também, tratar a esperança como uma coisa mágica. De que em 2022 a sociedade agora vai mudar, esperamos sim, a mudança, né? Retirando aí o fascista do poder. Mas a gente tem que ter o pé no chão, que muitos problemas continuarão. A esperança, ela está dentro de um campo em que nós temos que acreditar que as nossas lutas, elas não são em vão. O nosso esforço não é em vão. E aqui eu, então, para encerrar, né, esse domingo, eu entro aqui com Paulo Freire. Grande educador, Paulo Freire. Paulo Freire é aquele que ele trabalhou do ponto de vista para poder suprimir, para poder vencer, erradicar a opressão que recai sobre milhões de brasileiros, de modo especial. Essa opressão que ela acaba desumanizando milhões de pessoas pobres, sofridas, trabalhadores do dia a dia. Só que Paulo Freire, aqui que eu quero trazer a questão da esperança. Paulo Freire é aquele que escreveu inclusive uma diversidade de obras muito interessantes. A Pedagogia do Oprimido é a obra por excelência. A Pedagogia da Autonomia, que é uma outra obra excelente. E ele tem uma obra, A Pedagogia da Libertação. A ideia de libertação também está muito presente em Paulo Freire. E muito presente, inclusive, na sua vida. Se você pegar a vida de Paulo Freire, toda a sua luta, você vai entender o que eu estou falando. Todo o seu projeto de educação. Eu costumo, assim, aqui, nesse ponto, unir o Kant e o Paulo Freire. O Kant, do seu modo. O Paulo Freire, do seu outro modo. Mas a esperança está muito presente nos dois. Paulo Freire é o pensador, o educador, que nos deixou, inclusive, a palavra esperança como se fosse um verbo, esperançar. É preciso esperançar.
O esperançar, ele está presente em todos os momentos da nossa vida, ou deve estar presente em todos os momentos da nossa vida. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para esse domingo, para todos e todas vocês, ouvindo um som aqui que é maravilhoso, e desejando assim um ótimo domingo para todos e todas vocês, e sempre pedindo assim que vocês que vêm até aqui, ou que está vindo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também de dar o seu joinha. Sempre, todas as vezes, mesmo todos vocês que estão inscritos aqui, não esqueçam de dar o seu joinha. E os comentários? O que a gente não tem muito aqui é comentário, falta comentário. O pessoal comenta, quando eu posto lá no Facebook, eles comentam lá no Facebook. Falta vir até aqui para fazer o seu comentário. Grande abraço, ótimo domingo para todos e todas.